Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. E eles dizem o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Amém. Bom, meus queridos, aqui apóstolo Paulo nos mostrando hoje, nos ensinando sobre essa luta, né? Essa luta infinita entre a carne e o espírito. Sempre, né? Sempre haverá essa luta entre os dois, entre a carne e o espírito. E vencerá quem for mais alimentado, né? Então, quem for mais forte, né? Então, a gente tem que alimentar o nosso espírito, né? A gente tem que deixar o nosso espírito forte, nosso espírito preparado para essa luta contra a carne, né? Porque, como diz aqui no primeiro versículo, no versículo 16, digo, porém, então ele já aconselha, vamos dizer assim, né? Andar em espírito, porque, né, andando em espírito não cumprirá a vontade da carne, então não fará a vontade da carne. Por quê? Porque o espírito está forte, o espírito está fortificado, o espírito daí vence, né, essa luta contra a carne. Então, se a gente continuar lendo aqui, um pouco mais embaixo, né, no versículo 19, daí Paulo faz uma lista, né, das coisas que são feitas, que acontecem, que são próprias de quem alimenta mais a carne, própria da carne. Daí ele faz uma lista enorme, né, de idolatria, prostituição, lascívia, feitiçaria, inimizades, brigas, bebedices, glutonarias, homicídios. Então, uma série de coisas que acontecem quando o espírito está fraco, né? Quando o espírito daí está fragilizado e daí a carne se sobressai sobre o espírito e essas coisas negativas, essas coisas que, é claro, não são, né, do caminho de Deus, não agradam a Deus de maneira alguma, elas se sobressaem na nossa vida e nos levam daí à perdição, porque daí no finalzinho aqui do capítulo, do versículo 21, daí Paulo diz, né, acerca, né, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Então, não sou eu, né, que estou falando, é aqui, né, é na Bíblia, é Paulo dizendo isso. Então, quem comete esse tipo de coisas, né, quem anda por essa vida, quem anda só alimentando a carne, né, não herdará o reino dos céus, né? E ao contrário daí, é claro, né, quem alimenta o espírito, quem anda em espírito, quem faz a vontade de Deus, quem anda na retidão, quem se aproxima de Deus, quem ora, quem clama, quem pede, quem faz as escolhas certas, quem se diminui para que o Espírito Santo se fortaleça, que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, essa pessoa estará andando em espírito, estará fortalecendo o seu espírito, né? É o que a gente tenta fazer, né? Por exemplo, indo à igreja, como eu disse, lendo a Bíblia, orando, clamando, louvando, e sempre, né, andando na retidão, sempre
nos policiando, nos corrigindo e tentando ao máximo fazer o que agrada a Deus. Outro dia nós falamos isso aqui, sobre isso de andarmos na retidão, de fazermos as coisas que agradam a Deus, e se as coisas que a gente faz agradam a Deus, não tem como nos desagradar, não tem como não fazer com que a nossa vida seja uma vida plena, uma vida serena, uma vida que vai agregar a nós mesmos e às pessoas que estão no nosso convívio, que estão ao nosso redor. Então a gente só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. A gente estava falando disso outro dia, acho que foi anteontem, né? Sobre as escolhas, né? Como que andam nossas escolhas. Então, agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Então, resumindo aqui, né? O que Paulo diz nesses 2 versículos é isso. Sempre haverá essa luta entre a carne e o espírito. E o vencedor será o que estiver mais forte. Então, o que a gente tem que fazer? Alimentar o nosso espírito, né? Então, deixar, né, de lado o eu, nós, né, e nos dedicarmos a Deus, fortalecermos o nosso espírito sempre, né, sempre buscando a Deus. Quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente faz as coisas que agradam a Deus, mais o nosso espírito se fortalece, né? E, consequentemente, a carne vai enfraquecendo, enfraquecendo, e a vontade da carne, é claro, vai desaparecendo, vai ficando para segundo plano, né? Mas lembrando isso, né? Essa luta vai existir sempre, enquanto estivermos aqui, né? Esse mundo que já está um mundo caído, infelizmente, né? As coisas estão cada vez mais difíceis, né? Da gente levar uma vida na santidade, na retidão. Os valores estão invertidos, né? A televisão, a sociedade, né, de uma maneira geral, querendo impor, né, novos valores, querendo inverter, né, valores que a gente conhece, que a gente sempre soube que são errados, né, mas hoje esses valores estão, né, querendo tomar o lugar, né, e ao contrário, né, o que é certo está com aparência que está errado, né? Isso que estão tentando nos mostrar, né? E o que estava errado, né? Hoje em dia a sociedade, a televisão, principalmente, né? Que é o que a gente tem mais acesso, que o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro, né? Não só o Brasil, mas tem acesso à televisão. Todo mundo tem televisão, então ficam bombardeando, né? Através de novelas, de filmes, de programas que a gente tem que aceitar, que as coisas hoje são normais, que isso é normal, que isso não é mais pecado, que tal coisa hoje pode, que não podia, mas hoje pode, e isso a gente sabe que é errado, né? O que era errado continua errado, o que era certo continua certo. Então que a gente mantenha isso firme, né, na condução da nossa vida, no nosso caráter, né, que eu sei que não muda, nosso caráter cristão, e que a gente fortaleça esse caráter cristão, esse nosso lado cristão, que a gente fortaleça todos os dias, né, como eu disse no começo, lendo a Bíblia, frequentando a igreja, conversando, né, mantendo amizades com quem estão no mesmo ritmo que a gente, que estão na mesma vibe que a gente, né, como dizem hoje. Então, que a gente alimente isso, né, que a gente ore, que a gente clame, que a gente faça. Outro dia também falamos aqui sobre oração, então que a gente ore andando de pé, tomando banho no trabalho, no carro, na moto, de pé, ajoelhado, deitado, mas que a gente ore bastante, que a gente ore quando acorda, que a gente ore durante o dia, que a gente ore à noite, que a gente ore, orando sempre, nos aproximando de Deus, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, né, para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus abra os nossos ouvidos, para que a gente consiga discernir o que é certo e o que é errado, e que nossas escolhas sempre, sempre sejam as corretas, as certas, nossas decisões
nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, fortalecendo o nosso espírito. Tá bom, queridos? Então, hoje, a reflexão é essa, né? Que a gente fortaleça o nosso espírito. Tá bom, queridos? Que a gente ponha isso como prioridade na nossa vida, que a gente não esqueça da importância de mantermos o nosso espírito fortalecido, para que ele vença a carne e que a retidão seja o nosso caminho sempre, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança e nos dê muito discernimento e sabedoria, como eu disse, né, para que a gente faça as escolhas que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. E fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, a sua pergunta, o seu pedido de leitura, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.